Em 2013, um senhor foi eleito presidente da Venezuela após a morte do presidente que estava em exercício. Depois de muitos anos de governação, em 2025, isto no ano passado, Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, foi capturado no seu próprio país, na sua própria casa, pelos Estados Unidos da América. Já sabem, esta é a Varanda Podcast. Estamos aqui para fazer-te companhia durante 1 hora e alguns minutos, que serão cheios de informações e formação, porque temos aqui um convidado que de certeza você já conhece, porque é a terceira vez que senta aqui e pisa neste tapete das estrelas. Lucas Calungupa é meu nome, mais conhecido por deputado, e estamos aqui para fazer companhia a você que tem seguido as nossas páginas e você que tem comentado e partilhando os nossos conteúdos. Hoje temos um convidado e vamos falar sobre a invasão dos Estados Unidos à Venezuela. E mais do que ninguém, convidamos o nosso irmão, este jovem que é muito capacitado e cheio de informações e conteúdos sobre este assunto. Camaco, mano, seja bem-vindo mais uma vez. Este é a Varanda Podcast. Estávamos aí a comentar que tu és o convidado que mais pisou neste tapete, então está à vontade para saudar a todo o people que te conhece, os nossos seguidores. Exato. Olá, muito boa noite, família. Boa noite. Sejam todos, né, bem-vindos. Todos aqueles que têm acompanhado todos os episódios. Esta é a Varanda Podcast. Silvano Quintas é o meu nome, mais conhecido por Camaco. Então, estou cá mais uma vez para dar aquele comentário que mais se fala no mundo, aquilo que todo mundo está curioso e daquele tipo de informação que ninguém quer passar sem ouvir. Daí a razão que o tema é bastante pertinente. Estamos aqui para dar, ou seja, estou aqui para dar a minha opinião e que de facto o programa seja avante e que abrange a todos. Nesse momento vamos começar e... Viva! Vamos começar e vamos dar continuidade com aquilo que sei que você gosta, porque nos acompanha e tem seguido as nossas redes sociais. Eu quero deixar aqui um forte agradecimento por você estar aí a curtir, a seguir as nossas páginas. Já sabe, nós estamos conectados no YouTube, o canal é a Varanda Podcast, Instagram, TikTok, a Varanda Podcast, e para não esquecer o Facebook, onde nós estamos ali a distribuir todos os episódios no YouTube, episódios completos, e no Facebook, Instagram, TikTok, as takes, que são os vídeos de curta metragem. Já sabem que a Varanda Podcast é muito entretenimento, formação e informação. Hoje teremos formação e muita informação. A dica continua sendo a mesma, vocês nos fazem e a gente faz o melhor para vocês. Invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Por que que aconteceu? O que é que se deve fazer? O porquê que os Estados Unidos da América decidiu invadir e, como não bastasse capturar o presidente, a cabeça de lista do próprio país Venezuela. Estamos aqui com o Camaco para tentar analisar e deixar claro para você que nos segue sobre este assunto que marcou de forma muito pesada o mundo por completo. Camaco, a Venezuela, vamos tentar entender. Parece que muita gente pensa que a Venezuela faz parte do continente africano. A Venezuela pertence em que continente? Meu irmão, ok, vamos a isso. Venezuela, geograficamente, está localizado no continente sul-americano. Okay. É banhado pelo Oceano Pacífico e que faz
fronteira com o Brasil, a Argentina, o Uruguai. Ok. Há um grande rio que banha, que banha a própria Venezuela. Isto estamos a falar do Amazonas. Não sei se já ouviu. Rio Amazonas. Rio Amazonas, ok. Este rio que banha praticamente a própria Venezuela, o Brasil e o Uruguai, sem esquecer também a Colômbia, que geograficamente esta é a sua localização. Okay. A Venezuela faz fronteira com Com o o Brasil, Brasil, a Argentina, Colômbia, exatamente. no continente sul-americano. Sul-americano. E ouve-se muito, e é algo que as pessoas, na verdade, que estão a nos acompanhar, os nossos seguidores e não só, ouve-se muito sobre a rica capacidade em questões de reservas de petróleo na Venezuela. Exatamente. Dizer que os países da América do Sul são ricos em petróleo. Ok. São ricos em petróleo. Todos eles são ricos em petróleo. Depois de ser eleito cada presidente, que por exemplo pode dirigir o país, haverá aquelas circunstâncias de que de facto o petróleo pode, se o petróleo estiver praticamente bem monitorado e bem controlado pelas autoridades, de facto o petróleo estará aí e que de facto pode beneficiar o país e o povo em geral, e em particular da Venezuela. Exatamente. A Venezuela, em questões de recursos minerais, a África do Sul, a América do Sul, ou Sul da América, há pouco tempo disseste que todos os países são ricos em petróleo. Em petróleo. Todos os países, eu digo, todos os países da América do Sul, os sul-americanos, eles têm petróleo. Eles são ricos em petróleo. Falo o próprio Brasil, a própria Argentina, a própria Venezuela, a Colômbia, todos estes têm petróleo. E disse bem há pouco tempo, vai depender da gestão, por exemplo, da empresa que lá explora o petróleo. Vai depender do monitoramento do Estado das próprias reservas petrolíferas. Ok. Exatamente. Ok. Porque os países sul-americanos, eles têm o petróleo já refinado. Por exemplo, não tipo nós que temos o petróleo bruto. Ou seja, eles têm petróleo refinado e que vendem para os outros países. Calma aí, deixa-me ser claro, um pouquinho mais claro. Quando se diz os países do sul da América já têm petróleos refinados, será que o petróleo bruto, que é natural, já é refinado? Não. Ou eles têm empresas, indústrias? Eles têm refinarias. Eles já têm refinarias. Têm já refinarias bem construídas, bem apechadas. Infraestruturalmente criaram condições para que eles pudessem, de facto, ter já o petróleo bem refinado. Exatamente. Estamos aqui a tentar perceber um pouquinho mais sobre a localização, a situação da Venezuela e sobre as reservas naturais, os recursos naturais que o próprio país apresenta. Agora vamos um pouquinho mais a fundo. O que marca é a captura de forma brutal, se assim posso dizer, do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Exatamente. E a sua esposa, Cília Flores. Cília Flores. Exatamente. Mas de quais crimes
está a ser acusado Nicolás Maduro? Bem, quando o presidente Trump retoma o poder, neste caso, porque ele já esteve lá em 2016, Ok. por causa das fraudes que ele tinha cometido nas eleições de 2016, o Tribunal Constitucional achou melhor cancelar aquelas eleições e que Trump não era digno de ter vencido aquelas eleições. Ok. Portanto, o que pesa sobre a cabeça de Nicolás Maduro? O que pesa? São crimes de narcotráfico, conspiração e corrupção. Corrupção. São estes crimes que pesam sobre o presidente venezuelano. Ok. São estes crimes. Mas até aqui apura-se que são crimes que na verdade ele cometeu ou são apenas acusações? Bem, cometer, ele pode cometer. Pode cometer. Pelo menos na tua Na visão. minha opinião, Ok. Nicolás Maduro cometeu uma série de crimes e que ainda isto é pouco. Ok. É pouco. Tem cometido ainda Mais. Principalmente o narcotráfico, que é o mais falado, principalmente a própria corrupção. Imagina que as instituições públicas da própria Venezuela não estão em condições. Não estão em condições. Ou seja, o povo venezuelano manifestava e alertava sempre a Nicolás Maduro que, de tanto participar em crimes organizados, crime este que é narcotráfico, o povo venezuelano apelava ao presidente Nicolás Maduro que não ouvisse só os traficantes. Okay. O que é que levou Donald Trump a acusar Nicolás Maduro? Porque a droga que era canalizada, que era feita, que era cultivada e trabalhada na Venezuela, os traficantes mandavam para os Estados Unidos. Ok. Exatamente. É isto que levou à detenção do próprio presidente da Venezuela. E ainda mais. Ok. Venezuela é um país que está dividido. Quer no interior do país, quer no exterior. O que é que levou os venezuelanos a emigrar? Os venezuelanos, por exemplo, o custo de vida é tão alto em Venezuela. O custo de vida é alto. Alta taxas de desemprego, instituições amplamente corrompidas, que faz com que o povo venezuelano não acreditasse na governação de Nicolás Maduro. Okay. Mas inicialmente ele foi um bom presidente? Bem, quando ele assumiu, depois de Hugo Chávez abandonar o poder, quando ele assumiu o poder, jurou em nome da pátria e em nome do povo venezuelano, com respeito pela lei, farei cumprir as minhas palavras e o princípio da boa governação. De lá passaram-se alguns anos e que, de facto, ele não tem cumprido com as leis e não tem atendido o povo venezuelano. Ele está há quanto tempo
Está há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos. Desde 2013 que Hugo Chávez saiu, fazendo conta, há mais de... O Hugo Chávez ainda, Hugo Chávez vive. ainda vive? Vive, Hugo Chávez vive. Ok. Hugo Chávez vive. Em 2002, se bem me lembro, os Estados Unidos da América apoiou um golpe de Estado contra o presidente, esse mesmo presidente, Hugo Chávez. Será que os Estados Unidos da América tem um interesse constante, se assim posso dizer, pela Venezuela? Sim, é muito simples. O que levou à captura, posteriormente à detenção de Nicolás Maduro e a sua esposa, foi... a esposa também foi capturada. A esposa também foi capturada. Isto é devido ao interesse que Donald Trump tem naquele país. Fala-se muito do petróleo venezuelano. Trump diz que depois da captura do presidente Nicolás Maduro, ele vai se autoproclamar o dono do petróleo. Ou seja, os americanos estariam na gestão do petróleo venezuelano e que o dinheiro seria controlado, monitorado pelos Estados Unidos e que o povo venezuelano dependesse totalmente dos Estados Unidos da América. O que não chegou bem, o que não caiu bem ao povo venezuelano. Por quê? Porque eles dizem-se ser independentes e eles não entendem por que é que o petróleo da Venezuela será controlado pelos Estados Unidos. O povo está impaciente. O povo anda de uma cruzada sem sentido. O povo não sabe que destino dar a tantas injustiças que os americanos fazem aos venezuelanos. Mas parece que o povo venezuelano está dividido. Parece que tem uma parte que apoia. Está. Uma parte apoia a captura do próprio presidente e a outra parte chora. A outra parte não entende. Por que eu digo a outra parte? Por que eu digo que estão de uma cruzada sem sentido? É porque há uma divisão política entre o povo venezuelano, aqueles que apoiam e aqueles que não apoiam. Por que os outros apoiam? Os outros apoiam o presidente Nicolás Maduro. Por quê? Porque institucionalmente, nos cargos públicos e chefias do Estado, eles estão lá. Eles estão lá. O que apoia é só a elite. A elite apoia. Quando a elite apoia, há povos que, governando mal como não, sempre admiram o presidente Nicolás Maduro. A diáspora, por exemplo, a diáspora venezuelana que se encontra, por exemplo, em Londres, nos Estados Unidos, por exemplo, no dia em que Nicolás Maduro e a sua esposa Cília Flores foram ouvidos no tribunal, inclusive na porta do tribunal, houve manifestações. Naquele grupo de venezuelanos, houve uma americana que disse: nós não estamos a perceber, nem tão pouco a entender, o que o presidente Trump está a fazer com o povo venezuelano. E ainda, o povo venezuelano, que não apoia o regime, disse que nós estamos satisfeitos com a captura de Nicolás Maduro. Estão satisfeitos. O estar satisfeito com a captura de Nicolás Maduro e o petróleo que estará sob o domínio dos americanos, bem,
Eu não posso dizer que aquele povo será, ou seja, vai sofrer. Não. Americano ele gere o dinheiro, a receita, o lucro, isto tudo pode conversar com a presidente interina, já que é mesmo a presidente, a Delcy Rodrigues, que é a presidente interina, que quando se vende o petróleo, as receitas que Donald Trump vai arrecadar, esta mesma receita será apresentada à presidente interina. A presidente interina far-se-á chegar à Assembleia, juntamente com os deputados, de que o que se vendeu é isto. Então, na tua visão, será benéfica Para o povo venezuelano. Para o povo venezuelano, nesse caso, se será ou não benéfico. Exato. Bem, cada Estado controla o que é dele. Exato. Cada Estado é legítimo no seu próprio território. Mas o grito de socorro que os venezuelanos têm anunciado, o desemprego, ou seja, uma série de problemas, um conjunto de problemas, que se Donald Trump, por exemplo, estiver na gestão do petróleo venezuelano e as receitas serem encaminhadas pelos venezuelanos, haverá um alívio. Haverá extremamente um grande alívio para o povo venezuelano. Por quê? Porque o que estava a gerir o dinheiro do petróleo, aquele dinheiro praticamente só servia para o regime, para as elites, para os apoiantes de Nicolás Maduro. O dinheiro do petróleo tem que beneficiar tudo a todos. O dinheiro do petróleo não pode beneficiar Calma aí. a elite. Vamos só tentar ser claro. A Venezuela, a nível mundial, é o país com mais petróleo? Não, não é o país com mais petróleo. Só tem petróleos. Eles têm a maior capacidade de reservas de petróleo. Não é o país com mais petróleo. Não é o país com mais petróleo. E qual é o país com mais petróleo? O país com mais petróleo, por exemplo, nós temos que dividir continentes. Temos que dividir continentes. Por exemplo, a Europa é pobre em petróleo. A África supera a Europa em termos de petróleo. Quem agiganta os africanos são os asiáticos em termos de petróleo. Estados Unidos, depois de 1914, depois de 1914 a 18, 1939 a 45, depois das guerras passadas, isto é, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ali começaram a adotar o sistema de maior controlo das suas reservas petrolíferas. Estados Unidos, agora, uma vez que quer ser detentor de tudo e de todos, principalmente controlar o petróleo venezuelano, e não só, eles podem se agigantar e serem o maior país produtor de petróleo. Exatamente. É isto. Mas atualmente o continente com mais reservas de petróleo é a Ásia. O país é a China. A China tem. China é o maior, a China é o país com mais petróleo. Mas parece que é mais evidente na Arábia Saudita. Nas Arábias. Nas Arábias. As Arábias. Bem, as Arábias, eu digo como? Tendo o petróleo às Arábias. Porque o petróleo das Arábias, deixa-lhe explicar, deixa-lhe ser mais claro. O petróleo das Arábias, isto vem mais pelos cortes diplomáticos, ou seja, pelas cadeias diplomáticas.
É assim que surge o petróleo. Cadeias diplomáticas. Cadeias Tenta, diplomáticas. tenta ainda desfazer isso para Cadeias diplomáticas. Cadeias diplomáticas são cooperações. Ok. Quando João Lourenço, por exemplo, desloca a um país, Uhum. não se diz que Angola está a fazer, por exemplo, está a fazer um certo programa na área, por exemplo, da indústria, do comércio, chama-se relações bilaterais. Quando se diz relações bilaterais, isto envolve a dizer corpos diplomáticos acreditados num determinado país. Por exemplo, os embaixadores, por exemplo. Uhum. O embaixador da Arábia Saudita em Angola, este é um diplomático acreditado no nosso país. Surge assim entre corpos diplomáticos. Na área da cooperação, as Arábias angariaram mais e muito petróleo que depois eles passaram a ser o país com mais petróleo. Bem, estava eu a dizer China, por quê? Porque a China já tinha o maior reservatório de petróleo a nível do mundo. Exatamente. Okay. Se for as Arábias, por causa das concessões diplomáticas que ali se faz. Mas parece ser um exagero, ou o mundo vê o sul da América como um país que tem como países, né? Ou como uma parte da América que tem como a subsistência o narcotráfico, as drogas. Uhum. Isto é real. Isto é real e isto é verdade. Desde agora, sim, temos que sempre voltar ao tempo, tá vontade. Principalmente ao tráfico de escravos. Okay. Quando os escravos eram enviados pelas Américas, não sei se os nossos ouvintes se lembram. Ainda lembrar. Exatamente. É para trabalhar nas plantações de cana de açúcar. Não somente isto, nas plantações de cana de açúcar. A droga é antiga e a droga é o melhor comércio dos sul-americanos. Okay. Que se diga a verdade, isto é a verdade. A droga é o centro de rendimento dos sul-americanos. É a droga. Mas países há que infraestruturalmente estão desenvolvidos com o dinheiro de quê? Das drogas. Isto é real. Isto é verdade. A Colômbia é o país que mais tem tido movimentos sobre narcotráficos. Não só, por exemplo, a Colômbia. Olha, há os melhores. E como o tráfico tem sempre que obedecer algumas rotas. Okay. O tráfico obedece rotas. E os traficantes não ficam estagnados. Os traficantes procuram movimentar as drogas. Os traficantes não podem ficar parados e não ficam parados. Os traficantes têm como objetivo levar as drogas ao último fim. Quem é esse último fim? As pessoas. Okay. As pessoas. E os Estados Unidos sentia? Os Estados Unidos sentia isto. E como é que a droga entrava nos Estados Unidos se a polícia... Porque os Estados Unidos, militarmente, os polícias dos Estados Unidos estão divididos em áreas, em várias áreas. Tem polícias que o seu trabalho na fronteira
é controlar drogas que entram nos Estados Unidos. Sim. E a pergunta é, como é que a droga chega até aos cantores? Como é que a droga chega até ao stage? Como é que a droga chega até na Hollywood, por exemplo? Como é que ali as drogas entraram? É por causa da própria cooperação. Agora busco ali os corpos diplomáticos. Quer dizer, a diplomacia venezuelana ou colombiana, por exemplo, acreditada nos Estados Unidos, junto com a polícia de guarda fronteira, conversando, a droga entra paulatinamente. A droga entra. Então, vamos tentar entender que todos os presidentes da Venezuela e Não. outros países do sul da América estavam misturados. Todos estes estão envolvidos em narcotráficos. Todos estes. Porque o país sem droga não anda. Precisamos movimentar as drogas. E a droga, não tenho medo de errar. Tirando o petróleo, na América do Sul, a droga é o que mais traz fonte de rendimento. Okay. A droga é o que mais traz fonte de rendimento. E de forma descontraída, achas que o Trump, e antes quero fazer essa questão, será que o verdadeiro objetivo do Trump é se apoderar do petróleo ou tem um objetivo mais a fundo? Não há um objetivo a não ser o petróleo. Não há um único objetivo a não ser o petróleo. Será que também não tem como objetivo parar esse todo o movimento das drogas? Bem, e libertar nenhum o presidente no mundo, nenhum presidente vai conseguir impedir o narcotráfico. Que te diga, isto é verdade. Ainda que seja um presidente extremamente autoritário, a droga vai sempre circular de um ponto para o outro, de um ponto para o outro, até o seu último fim. A droga vai sempre circular de um sítio para o outro. A droga não tem pernas. Ok, pois bem? Droga não tem pernas. Droga é uma planta. Como é que a droga vai parar? Como é que a droga, por exemplo, como é que os cantores, como é que por exemplo, os atores, né? Têm acesso às drogas? Aliás, como é que as próprias elites também têm acesso às drogas? Os próprios políticos têm acesso às drogas. É devido a isto. Ninguém vai pôr fim, ninguém vai dar um basta nas drogas, no narcotráfico. Até que o mundo acabe. Exatamente. Assim como a corrupção. Assim como a corrupção. Isto não tem fim. Apenas minimiza-se. Apenas minimiza-se. Houve participação da polícia venezuelana na captura de Nicolás Maduro? Bem, participação de polícias, segundo informações, num quartel-general onde fica, por exemplo, o presidente da República, ou seja, no Palácio Presidencial, onde fica o presidente, neste caso é a primeira-dama, dificilmente lá fica polícias. Dificilmente. Mas e como é que foi para tentar entender, fazer entender? Vamos lá entender. O plano da capturação de Nicolás Maduro está um plano gizado já há longos meses. E um plano programado já há longos meses. Qual é o motivo de os americanos programarem? É mesmo o narcotráfico. Isto foi um dos melhores motivos que motivou a projetarem este plano. Ou seja, já que Trump avisa
ao Nicolás Maduro para parar com este programa, para parar com o narcotráfico, é verdade que Trump avisou. E Nicolás Maduro, numa entrevista a um canal televisivo público daquele país, disse que ninguém pode me mandar no meu país. E nós não vamos permitir que ninguém venha mandar no nosso país. Eu, Nicolás Maduro e as forças de segurança estamos prontos para tudo o que vier. Foi isto. Foi a resposta de Nicolás Maduro. Quando Nicolás Maduro, de facto, estava a dar a conhecer ao povo venezuelano que nós somos um povo soberano e que nós não podemos permitir que alguém nos invada, os americanos estavam já no fim, quase a protagonizar a ação. Os americanos mandavam uma aeronave estas, composto por câmaras de videovigilâncias, com enormes câmaras, ou seja, este mesmo aparelho que os americanos mandaram à Venezuela serviu como espiar o que o presidente Nicolás Maduro faz, onde é que ele dorme, o que é que ele gosta de fazer, o que é que ele come, o que é que ele faz, e tudo isso. Isso é um trabalho muito bem feito. Até que no dia 3 de janeiro, o chefe de exército dos Estados Unidos da América chamou os próprios militares, não só os próprios militares, como também o resto da polícia, de que a ação é hoje. Se me lembro, aquilo foi na madrugada. Aquilo foi na madrugada. Mas foram militares civis ou Estados Unidos da América é um país composto de várias outras forças? Toda a força participou na captura de Nicolás Maduro. Os polícias, os militares. Principalmente o Delta Force. Delta Force. São uns grupos, são grupos militares mais terríveis dos Estados Unidos da América. Chama-se Delta Force, ou Force Delta. São militares mais terríveis, de que se o plano é hoje, é mesmo hoje. São os mais terríveis. Dentro disto, o que é que Trump pensou? O que é que levou o Trump a fazer isso? Trump olhou que as instituições que há no mundo estão mortas, amplamente fragilizadas. Falo da própria ONU, falo da própria OMS, falo da própria OTAN e de outros grupos que teriam a capacidade de controlar o próprio narcotráfico. Que a droga é um problema de saúde mental, não só físico, mas também mental. Deveria-se trabalhar em conjunto com estas organizações, só que estas organizações, a ONU, por exemplo, deixa-me voltar mais um pouco, na década de 50, 60, houve uma guerra muito intensa na República Democrática do Congo, quando o Patrice Lumumba, o Kasavubu, estes desentenderam-se porque todos queriam o poder. Depois, o coronel na reserva Mobutu tomou o poder. Houve grandes lutas,
lutas extremamente complicadas e sangrentas, que a própria ONU teve que mandar os militares para pararem com a guerra no Congo Democrático. Ou seja, desde aquela data, a ONU já não consegue. A ONU está praticamente fragilizada. E o Donald Trump decidiu. Tirar os Estados Unidos da ONU, da OMS, da Oh, os Estados OTAN, Unidos já não faz parte. já não faz parte da OMS. Estados Unidos não faz parte da OTAN quando o Trump tomou o poder. Okay. Estados Unidos não faz parte da OMS e da ONU e de várias organizações desde que o Trump tomou o poder. Qual é a necessidade? As tropas da ONU maioritariamente são americanas. Os doutores médicos e etc da ONU são extremamente americanos. Deixou-se levar isso o Trump. E Trump está a trabalhar na organização de um Conselho de Segurança em que cada país deve participar com $1 bilhão, com $1 bilhão que possam sustentar esse Conselho de Segurança. Correndo basicamente à Venezuela, é que o mundo em que nós nos encontramos, existem 4 poderes principais. 4 poderes. O poder econômico, o poder militar, o poder tecnológico e o poder religioso. Ou seja, a religião para os homens é o 4º poder com mais força no mundo. Não seria o primeiro? Não. A ciência, sim. Ciência engloba a economia, engloba a política, engloba isto que eu acabei de citar, menos a religião. Okay. No plano, ou seja, quando um presidente toma o poder, não quero exemplificar, vou mesmo exemplificar a Venezuela e o próprio Estados Unidos. O que é que passou na cabeça de Nicolás Maduro? É que Nicolás Maduro encontrou um conselho de segurança venezuelano, encontrou os militares praticamente cansados e que era necessário reformular a base militar. Era necessário estruturar. Então, quando um país não investe em equipamentos tecnológicos para ajudar os militares, o país é débil, extremamente débil. O país não anda. O país não anda. Os militares são uma força primordial e inevitável, indispensável para um país. A nível do mundo. Isto é a nível do mundo. Os Estados Unidos investiu fortemente. Olha, os Estados Unidos é detentor do poder militar, poder econômico, tecnológico. Onde é que vem a Apple? Onde é que estão as melhores empresas que arrecadam mais dinheiro? De onde está a Apple? Google. De onde vem isto? De onde vêm os aplicativos que hoje fizemos transferências ou não transferências, meios e equipamentos tecnológicos? De onde isto vem? Quem vai superar Estados Unidos estão a investir muito forte, falo da China, falo do Japão, das Coreias. E nenhum país africano está perto disso. Muito mais. E muito mais.
Nenhum país africano está perto dos Estados Unidos da América. Andamos longe disto. Agora, quando Trump, quando o Trump estava a agizar este programa da capturação de Nicolas Maduro, ou seja, muito rapidamente, quando estava a decorrer as campanhas nas eleições nos Estados Unidos da América, Ok. não sei se vocês se lembram, Trump acabou de dizer que se ele porventura ganhasse as eleições, iria de acabar com a guerra na Ucrânia. Ok. Esta palavra faz com que a União Europeia chamou o Conselho e Ursula von der Leyen, o chanceler alemão Friedrich Macron, António Costa e entre outros, para abordarem a situação Estados Unidos e Ucrânia. O que é que vai acontecer se Trump meter a mão na Ucrânia? O medo dos europeus é se Trump colocar a mão na Ucrânia e a Europa estaria sempre a perder, porque a Europa depende também de produtos americanos. Ou seja, as taxas alfandegárias que o presidente norte-americano começou a dar em todo o país, não é certo, isto é, todo o país. Significa dizer que Trump encontrou uma economia americana quase a decair. E ele tem a necessidade de quê? Tem a necessidade de criar reformas, reorganizar e organizar a economia americana. Quer dizer, quando ele dá estas taxas, o dólar estava a perder o seu nome, o seu valor. O dólar estava a perder e o euro estava acima do dólar. Quer dizer, se o dólar baixar, os americanos não teriam e não terão o poder de compra. Não terão. Por isso é que o poder econômico, lutar pelo poder econômico é muito importante e essencial para o bem de um determinado país. E sobre o poder de compras, queria aqui juntar um bocado mais, até porque já estamos ali a correr atrás dos últimos minutos. Quais são as vantagens ou consequências que a África ou o país Angola pode ter mediante esta situação? É simples. Quando Angola é um país que depende de tudo e mais alguma coisa diante destas guerras, a consequência é de quê? A consequência é de a vida está cada vez mais complicada. É que a vida do povo angolano estará dia após dia complicada. Ok. A resposta é esta. Não deve haver resposta. Por quê? Porque quando há invasões, quando há guerra, e eu sou um país que dependo de quase tudo, é o poder de compra que fica mais complicado. A renda das famílias fica mais complicado. E depois teremos um país mais complicado. Já que parece que, se estiver a errar, pode me cortar. A Angola fornece o petróleo para os Estados Unidos da América. Fornece. Fornece por quê? E caso, desculpe cortar, e caso aconteça, né, o que a gente está a prever, os Estados Unidos da América se apodera de todas as reservas venezuelanas. Okay. Angola, será que perde muito com isto? Bem,
Angola, eu não digo que perde. Não perde porque o petróleo para os americanos nunca chega. Ok. Ainda que Trump estiver na gestão do petróleo venezuelano, o petróleo não chega. Ainda que os árabes, que são detentores do petróleo, estiverem a gerir o petróleo venezuelano, o petróleo nunca chega. Para Angola, Angola tem o dever de exportar para o exterior o seu petróleo, porque as condições para a refinação do produto não temos. Eis a necessidade de o petróleo ser exportado. Quando tínhamos tudo para criar refinarias, quando tínhamos tudo. Imagina que esta refinaria que nós temos aqui no Lubito, numa primeira fase, as obras ainda só estão a 15%, 20%. Ok. E o Presidente da República endividou-se 80 milhões de dólares só na construção. E as máquinas? Quanto o resto? E pagar o pessoal que vai refinar o produto. Está previsto mais uma dívida de 250 mil dólares, ou seja, milhões de dólares, para a execução das obras da refinaria do Lubito. Portanto, só a construção de uma refinaria leva tempo. Tempo. E isto merece uma fiscalização rigorosa. Ok. Rigorosa para a A construção nível, de qualquer a refinaria. nível da África, Angola encontra-se em que posição? Angola, bem, Em reservas em reservas petrolíferas? petrolíferas, Uhum. tirando a Nigéria, Angola, tirando só a Nigéria, Angola tem mais petróleo. Tem mais petróleo. Angola tem mais petróleo. Ok. Há muito que se diz que o Congo O Congo, basicamente o petróleo da Angola e o petróleo do Congo, há uma ligeira diferença. Qual é essa É diferença? que o petróleo da Angola começou a ser explotado há muito tempo. E o petróleo do Congo, por causa das lutas que ainda houve e que está a haver. Ok. Por quê? Porque os Estados Unidos, não sei se vocês estão atentos, nestas lutas entre o Ruanda e o Congo, é dali que os Estados Unidos vai aproveitar esta fragilidade de que ou seja, se vocês precisam da minha ajuda, vocês como congolês, me dão isto e mais aquilo. O bem maior é o quê? É o petróleo. E Congo é um país muito pobre infraestruturalmente, economicamente e tudo. Congo é um país paupérrimo. Congo é um país paupérrimo. Mesmo com as Mesmo, riquezas naturais. olha, se tu és, o teu país é rico Uhum. em tais riquezas naturais, o petróleo, etc, etc. Se não tiver homens que formam pessoas, homens que são capazes, se eu olhar apenas pelo meu interesse, é que as coisas ficarão estagnadas. Nós não vamos conseguir fazer amplamente nada. O Estado sozinho não consegue agir sem a força de outros homens. O Estado não vai agir. O petróleo de Angola começou a ser exportado muito, muito cedo. Muito cedo. Por quê? Porque houve essa necessidade de transportar. Por quê? Porque devido às construções que não tínhamos as próprias infraestruturas para a refinação do próprio petróleo. E o petróleo não pode ficar muito tempo sem estar refinado. Angola Por quê? já Porque
A maior riqueza do país é o tal petróleo. Angola, como a Venezuela e outros países sul-americanos, não sobrevivem também de drogas. Não. A maior riqueza de um país é o petróleo. Mas há drogas no país? Na América do Sul, por exemplo, Há drogas aqui no país, em Angola, há muitas. Há várias cidades, há várias províncias. Uns, por exemplo, têm hectares. Mais de 10 hectares, 11, 15 hectares em plantações de drogas. Tenho. Há comandos que hoje preferem não ser demitidos por causa do narcotráfico. Há comandantes que, para além do salário, têm como fonte de rendimento a droga. Isto é verídico. Ninguém encontraria isto. A detenção do Nicolás Maduro, quando digo detenção, vou mais para o lado de todos os bens de Nicolás Maduro que foi apreendido, avaliou-se cerca de 700 milhões de dólares. Quer dizer, de tudo que ele já construiu e tem sob a tutela e que as autoridades americanas Confiscaram exatamente, foi avaliado em 700 milhões de dólares. 700 milhões de dólares. Na tua visão, olhando para aquele país, olhando pelo bem-estar daquele país, é pouco. Muito pouco. Tem mais? Deve ter mais. Deve ter mais. E que o tal dinheiro não se gastou. Mas de forma lícita é normal um governante ter essa toda a quantia? De forma lícita? Não, não pode. Por isso é que há um sistema, e isto não sei se as constituições têm isto, que os deputados, a Assembleia Nacional, os órgãos da administração pública têm de avaliar os salários de todos que se encontram e que pertencem ao aparelho do Estado. Okay. Todos estes, os seus salários devem ser monitorizados. Vou lhe dar um exemplo. Quando o antigo presidente do Banco Nacional de Portugal foi exonerado e que Marcelo Rebelo de Sousa lhe propõe uma vaga na administração pública e que o salário seria, por exemplo, de 5.000 euros, 10.000 euros, os deputados não aceitaram. Por quê? Porque os outros monitorizam salário de qualquer um que esteja na função pública, que um presidente não pode usufruir para além daquilo que lhe é devido. Não podes ter mais. E é perigo mexer o dinheiro público. Isto é muito perigoso. Mas ainda assim há muitos que mexem. Muitos que mexem porque as consequências são estas. Mexer o dinheiro público, não estás a desgraçar. Por exemplo, os teus filhos, você como presidente, estás a desgraçar a sua nação, o seu povo. Vais aumentar a taxa de desemprego, a taxa de prostituição e mais alguma coisa que dinheiro público não pode ser tirado como se fosse água. Não pode. O dinheiro público deve ser respeitado.
e bem consagrado, segundo as constituições, nos termos de lei, que afligem sobre aquele país. Não pode. Com 700, acabaste de dizer, por milhões de exemplo, com dólares. 700 milhões de dólares, com obras feitas na Venezuela, infraestruturalmente, se os americanos confiscaram, para mim é pouco, muito pouco. O que se gasta num determinado país, o preço é maior. Provavelmente, na tua visão, temos político com mais dinheiro do que, com mais quantia Infraestruturalmente, isto tem que ultrapassar 2 a 3 bilhões. Não é fácil investir num país. Olha, eu tenho que formar as pessoas, tenho universidades, tenho que criar centros, tenho que oferecer melhores condições económicas, melhores condições do sistema de educação. Eu tenho que oferecer qualidade ao meu povo. Eu devo criar condições infraestruturalmente para aquele que venha investir no meu país. Envolve gastos. Envolve gastos. a taxa de desemprego na Venezuela aumentou muito, segundo a tua análise, desde que o Nicolás Maduro assumiu a pasta como presidente da República. Bem, isto como é que vive, pelo menos os jovens venezuelanos? Os jovens venezuelanos, por exemplo, os jovens venezuelanos, há jovens venezuelanos repartidos. Há jovens venezuelanos que o trabalham como se fossem os da Angola, cupapatas, andar de mota, fazer serviços de mototáxi. Há muitos cupapatas em Há Venezuela. muitos em Venezuela. E há jovens que sobrevivem das próprias drogas e não só. Quer dizer, e há uma série de desigualdades que depois revolta o povo venezuelano. Só os homens podem usufruir, as mulheres são mulheres. Por exemplo, andamos nós naquela ditadura dos sauditas, que uma mulher, quando nasce agora, ou seja, a mulher não pode ainda andar de carro, só os homens tinham acesso a conduzir os carros. As mulheres não tinham acesso. As mulheres não tinham acesso a ser professora. Okay. E é mau quando pensamos nisso. A Venezuela funciona desse jeito também? Há muitas desigualdades. E não só. O próprio Estados Unidos também há essa desigualdade. As desigualdades e as assimetrias. Isto verifica-se em todo e em toda a parte do mundo, mas há que minimizar isto. Isto não é bom para um país, para um povo como aquele. Mas o conhecido como Deus na Terra nunca se pronunciou mediante este assunto, o novo Papa, já que ele é o elemento que traz a paz para o mundo. Trump, eu não sei a quem Trump respeita. Não sei a quem Trump respeita. Se Trump não respeita a ONU, não respeita muito menos do Papa, Trump respeita. Só que, por exemplo, deveríamos olhar de uma outra forma, pessoa muito respeitada no mundo, nem Trump ouve as suas palavras. Tantos apelos e apelos que o Papa Leão XIV fez, implorou, orou a Deus que os Estados Unidos, que a Rússia parassem. Ou seja, não só isto.
Israel ameaça constantemente os palestinos na faixa de Gaza. Quer dizer, há tanta coisa que até os líderes mundiais estão perdidos e nem sabem o que fazer. E não sabem o que fazer. Por exemplo, se Trump continuar de facto com esta tendência de mandar para a Rússia e defender a Ucrânia, vem o medo na Europa. Porque a Europa só é Europa devido à África. Ok. A Europa só é Europa devido à África. E isto nós podemos recorrer no século XV, XVI, XVII. No tempo em que os portugueses consideravam os negros como objetos falantes, como escravatura. Estes negros ajudaram muito fortemente na Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país europeu a ter uma indústria. Calma aí. Os portugueses consideravam os negros como objetos falantes, como se nada tivessem feito, ou seja, como se não prestassem. como objetos falantes. Objetos falantes. Veja, eu tratava mal o escravo e é na terra, no continente do escravo, onde eles tiraram principalmente a tal riqueza. Se a Arábia Saudita é o que é graças aos africanos. É graças ao recurso que Deus deu ao povo africano. Veja, diante disto tudo, desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, desde sempre, a Europa foi um continente que militarmente faltavam mais investimentos. Por isso é que a Europa está a correr atrás do tempo. Que se faça um conselho, que se faça reuniões, que se faça tudo e mais alguma coisa, que se faz, por exemplo, contribuições para investirem fortemente em ações militares. Nós como Angola somos, penso que até aqui somos presidente da União Africana. E eu queria saber qual tem sido o posicionamento do presidente da União Africana. Qual tem sido o posicionamento de Angola mediante a este problema? É muito simples. É muito simples. O posicionamento do presidente da União Africana, o senhor presidente João Lourenço, a posição que ele toma é de condenar veementemente o que os americanos estão a fazer contra o povo venezuelano. Foi sexta ou quinta-feira, saiu um comunicado em que o presidente da República e o da União Africana diz que a ONU e as demais organizações passam uma vergonha. Qual é o posicionamento do senhor presidente? O posicionamento do senhor presidente da República e o titular da pasta da União Africana é só de condenar, porque ele não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Eu, como presidente da União Africana, chamo a imprensa, condeno muito fortemente, condeno veementemente tais atos que o presidente americano tem feito. Mas condenando pesadamente não pode afetar as relações bilaterais que Angola tem com os Estados Unidos da América. Eis o medo. Pela folha, pela imprensa, falas.
manifestarem sentimento de dor e dão um basta ao Trump, por exemplo. Ninguém tem. Não é só o presidente da União Africana, é que a própria ONU e as demais organizações, todos temem. Todos temem. Todo mundo teme com o presidente Trump. Temem por quê? Porque os Estados Unidos da América são melhor de tudo e que se você reclamar em qualquer hora, ainda podem te invadir e ainda pode ser pior para ti. Isto pode ser pior. Por isso é que os governantes mantêm em silêncio este sigilo, mantêm o silêncio. Martin Luther King dizia que eu não tenho medo com o que faz mais barulho. Eu tenho medo com aquele que permanece sempre em silêncio. É aqueles que falam muito, mas num piscar de olho mudam de opiniões, mudam de ideia. Falta é sensibilizar os líderes mundiais, os que exercem, os que têm essa autoridade, convocar um conselho e convocar a administração Trump, juntamente com o próprio presidente Trump, ouvir de Trump o que é que ele pretende, afinal, com o mundo. O que é que ele pretende, por exemplo? E por que não fazem isso? É que nós não devemos, pura e simplesmente, temer de que ele tem poder e que pode me causar um dano. Nós não podemos ser assim. Eu volto nos anos 400, quando o filósofo italiano Leonardo da Vinci dizia: todos os filósofos da antiguidade que interpretavam as coisas de sua maneira, sem terem entendimento ou algumas razões, utilizaram a memória e não o entendimento. Leonardo da Vinci disse isso. É necessário nós não memorizarmos, não nos doutarmos as culpas de que o fulano é arrogante e isto é isto. Vamos utilizar o entendimento. Por isso é que ele diz, não utilizaram o entendimento, mas sim a memória. Mas sim a memória. A memória serve-nos, nos culpar. É fulano, é isto, é isto. Vamos usar o raciocínio. A mente tem de funcionar, o entendimento tem de funcionar. Deve haver esta simbiose entre a ONU, entre a União Africana, entre o Conselho da própria União Europeia, a OTAN, as associações sauditas e demais parceiros sociais. Vamos sentar, vamos dialogar, vamos conversar, vamos chamar Trump. Não é uma questão de termos medo, não é isto. E é isto que engana. É isto que engana os nossos líderes. É isto. E para fechar, estamos aí, desculpa por cortar. Pessoal, estamos aqui com o grande Camaco e ele que está a fazer análise desta invasão, deste marco histórico que começou, segundo ele, no mês de setembro, que foi planejado de forma milimétrica. Desculpa. Não disse, mas okay. Eu disse que o projeto estava a ser traçado já há algum tempo. Há algum tempo. Exatamente. Este grande plano que, infeliz ou felizmente, foi traçado e concretizado neste mês de janeiro, a captura do Nicolás Maduro, presidente da República de Venezuela, e em companhia da sua esposa. E esse ponto já estava ali a me esquecer. Era
tão necessário levar a esposa também? Porque é cúmplice. Isto não há outra maneira. Cúmplice de tudo Ok? que está a ser acusado o Nicolás Maduro. Às vezes há tipo de perguntas que nós não precisamos dar rodeios. Não precisamos dar rodeios. Por ser cúmplice. Por ser cúmplice, também tem de estar lá. Ou seja, eu, por exemplo, sou bandido, sou gatuno. Ok. Por exemplo, eu sou gatuno. E se você andar comigo e eu escapar de uma determinada procura, você estava a ser procurado e eu fugi, você que estava a andar comigo serás apanhado. Ok. Consegues ver a lógica? Serás apanhado. Quer dizer, você está a andar comigo, sabes tudo sobre mim. E há certas perguntas e há certas respostas que não devemos dar rodeios pela cumplicidade tinha mesmo De ser de ser levada, capturada e capturada também. levada e ser apresentada ao digníssimo juiz. Então é sobre isso, estamos a ser muito clarificados e clareados sobre este assunto, a invasão dos Estados Unidos da América à Venezuela. O porquê que os Estados Unidos da América decidiu ter este comportamento, o porquê que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, decidiu traçar um plano contra a Venezuela. O nosso analista Camaco, ele já é conhecido, este é o terceiro episódio aqui neste tapete das estrelas, nesta cadeira do Soba, como tenho dito, está aqui a nos ajudar a entender tudo sobre este assunto. Estamos aqui nos últimos minutos da Varanda Podcast. Este é o segundo episódio deste ano 26 e o 21º episódio da Varanda Podcast e decidimos estar aqui com o Camaco. Vamos terminar e dar o pontapé de saída, mas antes queria fazer a última pergunta e agradeceria que fosses um pouco mais Celery. exato, um pouco mais curto e objetivo a esta questão. Certo. Em toda a África, existe um país ou há um país que pode ter o mesmo posicionamento como os Estados Unidos da América no continente americano? Será que Angola, de forma resumida, será que Angola pode ter o mesmo posicionamento ou o nosso presidente João Lourenço pode ter o mesmo posicionamento, o A mesmo mesma punho de reação. ferro, o mesmo punho de ferro que o Trump pode ter, que o Trump tem nesse caso? Acredito que acredito que não. Acredito que não, porquê? Porque nós, se for assim, vamos entender que isto vem já de uma governação de vingança. Isto é caça à bruxa, podemos assim entender. É que Trump é um tipo de pessoa que exerce grandes e N funções. Trump tem autoridade de tudo, tudo, tudo e mais alguma coisa. O nosso presidente, a posição, se deveria ou não tomar essa posição, bem, não há em África que tenha alguém que tenha, por exemplo, essas ideias negativas, mas muito negativas, muito condenadas ao nosso presidente da República. Ok. Não se pode. E um momento, queria só aqui realçar algo muito importante. Tá à vontade. Algo muito importante. É que o presidente Trump está a convidar, ou seja, está a traçar um plano para criar um conselho de segurança que transmita segurança, paz e tranquilidade a todas as nações que de facto vão fazer parte do próprio Conselho de Segurança que o presidente Trump está a organizar. Isto, portanto,
eu entendo que foi passado o convite em África, Marrocos. Marrocos aceitou este convite de participar neste conselho. Chegou aqui em Angola? Não, ainda não. Só que Trump vai obrigar todos, isto é certeza. Trump vai obrigar todos. E achas que seremos obrigados a aceitar? Nós não somos obrigados, mas pelas relações diplomáticas entre Estados Unidos e Angola, é isto que vai falar mais alto. Ok. Isto vai falar mais alto. O Egito não alinha neste posicionamento. O Egito não. Abdel Fattah al-Sisi não alinhou. O presidente marroquino alinhou. Agora, há um silêncio total de parte da União Europeia. Se a União Europeia continuar no silêncio, Trump vai obrigar de qualquer maneira a União Europeia também a aceitar, a participarem e a estar neste Conselho de Segurança. Por quê? Porque ele entende que a ONU, a OMS e as demais organizações já não prestam, sumiram, estão praticamente mortas. Por isso é que ele quer, estudar um conselho e que um conselho único, um conselho que pertença ao próprio Estados Unidos e que todo o país vai se render aos Estados Unidos da América. Que assim comanda o Portanto, mundo. é mau. Chegamos num tempo em que se, na verdade, se a União Europeia dá princípio de que todos concordarem, aliás, a França não concordou, a Alemanha não concordou, o próprio Conselho da União Europeia, os belgas, os turcos, entre outros, estes não concordaram. Trump, se não usa a palavra, usa alguma coisa. Usa a lei da dinâmica que Isaac Newton, há mais de 100 anos, nos deixou na Terra. A lei da força. A lei da força. E para finalizar, eu quero que fales sobre isso de uma forma mais resumida, porque estamos aí a terminar e temos pelo menos alguns segundos. Ok. Essa detenção, esta captura, foi a primeira captura que os Estados Unidos já... Não. Desde eu me lembro, e pelo que eu saiba, quando Barack Obama esteve no poder, esteve a governar os Estados Unidos, houve mortes sangrentas. Há um grande terrorista, eu creio que se calhar não é este é o outro, Bashar al-Assad, este é outro. Bem, me passa agora na mente, este terrorista foi morto pela força que eu acabei de dizer atrás, Força Delta. Força Delta matou este terrorista. O antigo primeiro-ministro de Israel também foi morto num aeroporto por esta mesma Força Delta. Tudo isto sob comando e sob tutela de Michelle Barack Obama. Portanto, há uma frase que os americanos gostam de usar. Nós, quando queremos alguma coisa, ninguém nos impede e conseguimos de realizar tudo aquilo que nós queremos. Aliás, Trump voltou a dizer que eu só faço algo com os meus inimigos, com os meus não toco. Só toco naqueles que não me pertencem. Portanto, fundo, o presidente Trump está aqui a separar, ou seja, está aqui a tornar-se, a ser aquele presidente
autoritário, mandatário de tudo e tudo e tudo. Todas E as mais algumas coisas. Estamos aqui, vamos finalizar este que é o segundo episódio deste ano, do ano 26. Eu quero deixar aqui um grande agradecimento para você que está ali a nos acompanhar, está a ver este grande episódio sobre o tema invasão dos Estados Unidos da América à Venezuela. Esta Venezuela que atualmente se encontra fragilizada pela captura de seu presidente Nicolás Maduro. Muito obrigado. Grande Camaco, tu és o filho de casa, és o pai de casa também. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelo E convite. está à vontade, pode deixar aí saudações a quem merece. Olha, eu mando... E pedir aos seguidores da Varanda Podcast, e não só as pessoas, a virem seguir a Varanda Podcast. Ok, primeiro eu mando um forte abraço ao meu amigo Domingo Pedros Calique, este que de facto tem pedido para que eu sempre mande abraços, e também mando abraços aos meus rapazes, o Cacula, o Manucho, mando também abraço ao Léo Tavares, mando um abraço também ao meu grande amigo o Correia, mais conhecido por MySex. De facto, e a todo mundo que me conhece. Olha, eu agradeço muito a todos aqueles que têm seguido, a todos aqueles que em todas as redes sociais não perdem nem sequer um episódio, a Varanda Podcast. O meu muito obrigado, o nosso muito obrigado, e que Deus o tenha, e que Deus abençoe, e que numa próxima oportunidade voltamos a estar juntos para debatermos não só assuntos que têm a ver com a política, mas também de outras áreas que importa o pessoal ou a sociedade em geral. Meu muito obrigado. E a toda a equipa responsável pela essa toda produção da Varanda Podcast, eu deixo grandes saudações, e para você também que tem acreditado fortemente, direta ou indiretamente, a este grande projeto, já não é, porque estamos a praticar, está tudo em físico, como vimos, graças a Deus, graças a nós, graças a toda a produção da Varanda Podcast, e graças a você que tem seguido de forma pesada a este canal, a este podcast. Estamos a pôr fim neste grande episódio, este que é o segundo, volto a repetir, e eu deixo aqui um ponto muito importante, um conselho: acredita mais em ti, porque tu és a única arma que pode mudar, que pode transformar a sua própria vida. Este é o segundo, estamos a pôr fim neste grande episódio com o grande Camaco. Ele de certeza que vai voltar, porque tu vês e assististe pela primeira, segunda e a terceira vez que ele é uma máquina cheia de capacidade intelectual e não só. E fechamos, nos encontramos num próximo episódio. Viva! Tchau!